Aí, galera, voltando com uma perguntinha que me fizeram no canal. O que são isoeletrônicos? Então, vamos cuidar o seguinte. Iso significa igual. Iso significa igual. Eletrônicos, nós vamos ter elétrons. Então, o que são isoeletrônicos? São aqueles que aparecem com o mesmo número de elétrons, com igual quantidade de elétrons, né? São espécies químicas que têm a mesma quantidade de elétrons. Bom, se você não está lembrado como verifica a quantidade de elétrons, vou lembrar também. A quantidade de elétrons, gente, ela é determinada por este número aqui e matemática contrária quando tem uma carga. Por exemplo, o argônio não tem nada aqui, então o número de elétrons dele é 18. O cloro, ele tem 17, mais 1, 18. Mais 1, porque como eu falei, a gente verifica a matemática contrária, né? Ó, o cálcio, ele tem 20. Menos 2, 18. E o enxofre, ele tem 16, mais 2, 18. Observem que todas essas espécies químicas apresentam aqui o mesmo número de elétrons. Então, eu posso dizer que são espécies químicas isoeletrônicas, porque elas têm a mesma quantidade de elétrons. Outra perguntinha que me fizeram foi essa aqui, ó. Eles têm o mesmo tamanho de raio? Vamos só retomar rapidinho o conceito de raio. Raio é aquela distância que vai do núcleo até o final da eletrosfera, né? Essa distância do núcleo até o final da eletrosfera. Normalmente a gente pensa assim, se tem a mesma quantidade de elétrons, pode ser que tenha o mesmo tamanho de raio. Não é verdade. Isso depende muito da quantidade de prótons que eu tenho. E a quantidade de prótons, ela está aqui. Essa não muda. Essa é o númerozinho que eu tô vendo ali. É o número atômico. Lembrando, gente, que num átomo neutro, próton igual a elétron igual ao número atômico. Num íon, só muda a quantidade de elétrons. Então, o número de prótons lá no núcleo, ele segue o mesmo. Ele não muda quando eu tenho as minhas cargas aqui, né? Ele seguiu o mesmo. E aí tem uma coisa que a gente considera que é a atração núcleo-eletrosfera. Quanto mais prótons eu tenho, mais para perto eu puxo a minha eletrosfera, portanto menor ela fica. Então a gente costuma dizer, eles têm o mesmo tamanho de raio? Não, terá menor raio, aquele que apresentar maior número atômico. Ou seja, aquele que tiver o maior número aqui embaixo. Então, se eu for fazer uma ordem crescente de raio aqui destes isoeletrônicos, eu teria o seguinte, ó. O cálcio, 22 mais, ele vai ser o que tem menor raio, porque ele tem maior número atômico. Depois do cálcio, eu teria o argônio 18. Depois do argônio, eu teria o cloro 17, menos 1. E depois do cloro, eu teria o enxofre 16, menos 2. Portanto, o enxofre 16, menos 2 vai ser aquele que vai apresentar maior raio. Ok? Espero ter ajudado, ter respondido as perguntas de vocês. Podem seguir colocando lá mais perguntas na comunidade ou ali embaixo, no comentário do vídeo. Eu vou procurar responder as perguntas de vocês, ok? Valeu então, pessoal. Até a próxima.